Estamos aqui com a Valéria Ferrante, que é diretora da EDP São Paulo, e vamos dar início às nossas pílulas da subversão. Valéria, a diretoria da EDP São Paulo escolheu como tema de trabalho a segregação, um tema para trabalho epistêmico durante seus 2 anos de gestão. A partir dele, o tema solidão foi escolhido para as jornadas de 2019 e, neste momento, nós estamos trabalhando com o tema subversões, que é o tema das jornadas agora fora da série, jornadas 2020. Eu gostaria de te pedir para falar um pouco a respeito da escolha destes temas pela diretoria da EDP São Paulo. Sim, olá, Niraldo. Sim, com prazer. Bom, interessava a diretoria da Seção São Paulo o trabalho sobre a segregação, à medida que nos abre para duas vertentes. Uma, que é a Constituição subjetiva, o cerne da Constituição subjetiva, né? À medida que a operação simbólica fundante do sujeito segrega algo que sempre será excluído, estará sempre fora, não é? E que jamais será simbolizado. Então, por um lado, nos interessava essa investigação e, por outro, nos interessava pensar as incidências sociais da segregação, né? Sempre zelando que não se trata de fazer uma sociologia psicanalítica, não é? E nem de se valer da teoria psicanalítica para aplicar, né, nas questões sociais, mas de poder interpretá-las e também recolher como isso afeta a nossa prática, como isso nos chega na prática. Então, a segregação era o nosso tema, foi o tema fundante, né, dessa diretoria e segue como sendo um pano de fundo para as ações, para as nossas ações. Deste grande tema, recortamos em 2019 a solidão, a partir da frase de Lacan, no ato de fundação da escola: fundo, tão sozinho como sempre estive em minha relação com a causa analítica. Não é? Nos interessava, como uma experiência de escola, investigar, não é? Tal como Miller nos esclarece, nos orienta em teoria de Turing, a relação entre o coletivo, que é uma escola, uma seção, uma escola, ela trabalha coletivamente, no entanto, preservando a solidão estrutural. Não é? É um coletivo de muitos uns, de uns sozinhos. Nos interessava essa articulação com a segregação, à medida que pode haver também num trabalho coletivo, mesmo num trabalho entre psicanalistas, a segregação. Então, nos interessava como um tema político e também nos interessava do ponto de vista da clínica, né? As invenções dos uns sozinhos. Percorremos durante 2019 esse tema, foi muito interessante. Eu penso que uma jornada, ela tem uma função muito viva dentro de uma sessão, ela de fato consegue mobilizar um número muito grande de pessoas, há muita libido investida em uma jornada, em um tema de jornada, e a solidão demonstrou isso, não é? Foram de fato muitas solidões ali que se juntaram num trabalho que foi muito profícuo. Passadas jornadas, não é? Nos debruçamos com o produto das jornadas, os textos, os efeitos em cada um, os retornos que tivemos. E o que fomos recolhendo é que, frente à solidão estrutural, há uma invenção. E uma invenção que é absolutamente única, ela é de cada sujeito. E, portanto, ela é uma invenção subversiva, à medida que ela não está na dimensão do universal, ela não é para todos. Dessa maneira, o tema segregações um pouco se impôs para nós como uma decorrência do trabalho com a solidão.
Então, tema, 3 S's, né? Segregação, solidão e subversões. As pegou pela jornadas Solidão, no ano passado, tivemos um recorde de público, de trabalhos inscritos, né? Então, neste ano, né, em virtude desses acontecimentos aí, decorrentes do isolamento e da pandemia, nós temos pela primeira vez esse formato das jornadas da EDP São Paulo online com o tema, né, das subversões. Exatamente, exatamente. E um tema que, embora tenha sido escolhido antes da quarentena, não é? Antes da decretação da pandemia, é um tema que, enfim, a jornada se fez de um modo subversivo também, não é? Todo o modelo de jornada que tínhamos, que embora cada diretoria ponha ali seu estilo, seu grão de sal, existe um automaton no funcionamento das jornadas, não é? E para essa jornada, portanto, uma jornada fora da série, porque de fato ela é muito diferente do que já foi feito até então, exigiu de cada um dos envolvidos um grau grande de invenção. Não é? Nós, de fato, subvertemos a lógica de funcionamento e de organização de uma jornada à medida que todo o trabalho, não é, de formulação do seu argumento, ele se deu a muitas mãos. Então, para além da comissão de orientação, os coordenadores de comissões se incorporaram ao trabalho e muitos textos e muitas discussões e muitas reuniões foram acontecendo para que a jornada ganhasse este caráter que tem hoje, não é? E eu diria a você que ela é subversiva à medida que nós não temos mestres nessas jornadas, não é? São os membros da sessão, são os frequentadores da sessão, nem todos são membros, que sustentam e sustentarão o trabalho ao longo de todo o semestre. Nesse sentido, também ela é um tanto subversiva, né? O que eu estou achando muito interessante. Sim, inclusive, Valéria, no seu discurso de abertura das jornadas, você mencionou que uma parte do valor das inscrições será utilizado para doação para instituições que trabalham no combate à pandemia. Gostaria que você pudesse falar um pouco como é que foi essa decisão, né? Me parece inédito, não? Sim, me parece que sim, não é? As jornadas mobilizam um valor, elas dão um certo lucro para a Seção São Paulo, que é o dinheiro com que a seção se mantém. Nós também contaremos, não é, com esse aporte financeiro do valor das inscrições das jornadas, então uma parte fica como um caixa para o funcionamento, para a manutenção da própria seção, para além da cotização dos membros. E decidimos, essa foi uma decisão da diretoria, né, que uma parte fosse destinada para o enfrentamento da pandemia, à medida que a gente vivencia, né, uma ausência absoluta de política pública no enfrentamento mesmo da pandemia. Foi uma ação, digamos, foi uma decisão muito mais do ponto de vista da cidadania, não é? E de uma certa sensibilidade para a miséria que vivemos, quer dizer, a gente vive num país onde a desigualdade de renda é gritante, não é? As pessoas, a gente está vendo um movimento curioso, não, para não dizer assustador, que esses R$600 dado às famílias que vivem em uma situação precária, tiraram as pessoas de uma miséria absoluta. Muitas famílias nunca receberam R$600 por mês, o que é uma situação que também nos concerne. Né? Então, me parece que é uma maneira de poder entrar nessa discussão do público, do que se passa no nosso país, fazendo uma pequena doação.
Foi uma decisão política e não humanitária. Sim, inclusive o valor de inscrição dessas jornadas é um valor bastante diferente da praticada em outros momentos na história da própria EDP São Paulo, não? Sim, sim. Então, nós tivemos a abertura das jornadas e uma outra diferença, digamos, que nesse momento ela vai acontecer em diversos momentos até o mês de novembro, né, tendo aí o seu início efetivamente na próxima quarta-feira. O que Exatamente. você poderia dizer no sentido de Uhum. convidar os ah, É. nossos seguidores para participarem das jornadas? Bom, nós teremos as duas próximas reuniões das jornadas subversões, né, das jornadas fora da série, aonde os coordenadores de comissão apresentarão a sua leitura, as suas pontuações de um texto fundamental de Lacan, que é Subversão do Sujeito, um texto dos anos 60, que nos convida a revisitá-lo muitas e muitas e muitas vezes, é um texto fundamental. Então, serão 2 quartas-feiras com a leitura e a discussão destes textos. E esse também foi um ponto aí de subversão das jornadas, porque estas 2 reuniões é onde apresentaremos o argumento das jornadas. Uhum. Depois teremos alguns convidados, enfim, sempre às quartas-feiras, né? Teremos a presença de Sérgio Laia, que fará a sua leitura de Subversão do Sujeito. Teremos a presença de Clara Holguin, colega da ANEL, né, que falará sobre a prática na atualidade, enfim, o lugar do analista na atualidade. Teremos Aníbal Lesserre, que tem uma pesquisa sobre o neoliberalismo, então essa articulação entre a psicanálise e o neoliberalismo, enfim, este mundo que estamos metidos, né? Uhum. Teremos a presença de Rosana Sim, Paulino, Rosana Paulino uma também. artista Uhum. plástica incrível, maravilhosa, enfim, educadora, não é? Que vai dizer um pouco do lugar da mulher, o lugar da mulher nas artes e uma mulher negra. Então, e o que me interessou muito em ouvi-la é porque ela faz esta crítica, não, a essa conjugação artista negra. À Uhum. medida que você adjetiva, não é, que você põe uma condição, é porque já há algo aí que foi segregado e que volta. Então, Uhum. me pareceu muito interessante ouvi-la. Teremos a presença de um professor da Faculdade de Letras da USP, que falará sobre Lima Barreto. Uhum. E depois as nossas mesas simultâneas, não Sim. é? Teremos aí mesas simultâneas online, enfim. Então, acho que uma jornada bastante interessante. Sim. Acho que Estamos será um bom empolgados, trabalho. então. Sim. Estamos bastante empolgados, muitas pessoas envolvidas, não, já envolvidas no Uhum. trabalho, os boletins excelentes já no forno, com textos de Miquel Bassols, de Bernardino Horne, Gabriela Camali, colegas daqui do Brasil, colegas de São Paulo, enfim. Teremos boas jornadas, certamente teremos boas jornadas, e vamos recolher os efeitos, não, das subversões, à medida que eu penso que retornar a um tema e a um texto de Lacan dos anos 60, né, em alguns momentos me questionaram, mas por que voltar a um texto dos anos Uhum. 60? Né? Me parece que aquilo que é aparentemente óbvio, ele precisa sempre ser dito, não é? Ele precisa ser demonstrado. Então, eu entendo que essas jornadas é um convite para que se possa demonstrar uma vez mais, não é? O modo como Lacan interpretou o inconsciente freudiano. Então, esse é o convite a Bom, todos. muito bem. Muito obrigado, Valéria, e que Obrigada. tenhamos excelentes jornadas.
Sim, sim, convido a todos para jornadas.